Olá pessoal, eu sou Emerson Cavalcante e este é o nosso estudo do NEP, o Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho, o V de Jesus. Desde já convidamos vocês a curtirem a nossa página tanto no Facebook como no canal do YouTube. No YouTube vocês também podem, além de se inscrever, acionar o sininho de notificações e receber então essas notificações toda vez que o NEP for publicar um novo vídeo. Fica aí o convite para vocês também, assim como nesse nosso estudo que realizamos aqui às segundas-feiras, esses vídeos têm sido gravados no momento, lembrando que a proposta nesse ano de 2022 é fazer um estudo sequenciado do Novo Testamento, conforme determinados capítulos, né, sequência dos capítulos dos livros do Novo Testamento, e sempre aí na última segunda-feira de cada mês nós vamos nos reunir, eu e mais alguns comentaristas do NEP, para poder tratar, então, fazer o fecho, né, o arremate do estudo do mês. A proposta aqui é o estudo do Novo Testamento segundo o Espiritismo. Eu convido vocês, aqueles que não viram ainda, a acompanhar. Na semana passada, nós iniciamos um estudo em Atos dos Apóstolos. Aqui eu cito mais uma vez, capítulo 3º de Atos dos Apóstolos. Nós vamos desdobrar esse capítulo todo ao longo desse mês de fevereiro. Na última semana, abordamos então a presença de Pedro e João chegando no Templo de Jerusalém, a hora nona, também ali conhecida na contagem, né, das horas hebraicas como as 15 horas, as 3 horas da tarde. Então, eles chegam na porta do Templo de Jerusalém, chamada Porta Formosa, e ali encontram um homem coxo, um homem que se diz era coxo desde o ventre de sua mãe, coxo de nascença. Então os homens levavam ele diariamente até lá, ele ficava sentado na porta do templo, pedindo esmola, pedindo as contribuições para a sua sobrevivência. E não foi diferente naquela tarde, quando Pedro e João, então, subindo ao templo para as suas orações, vão encontrar o homem coxo à porta do templo de Jerusalém. E o que ele faz? Naturalmente, olha para os dois e pede a esmola, aguardando recebê-la. Pedro, então, junto com João, vai olhar para aquele homem, especialmente Pedro, vai tomar a iniciativa de falar com ele e vai falar assim: olha para nós. O homem, então, vai olhar, naturalmente, esperando agora, ele vai me dar esmola, né? E Pedro diz: olha, não tenho prata, não tenho ouro, mas daquilo que eu tenho, isto eu lhe dou. Dá uma voz de comando, então, dizendo que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E o homem que era coxo desde o nascimento, tomado pela mão direita por Pedro, de fato se ergue e começa a andar. E de tamanha alegria ele salta, ele louva a Deus, entra no templo. Naturalmente, aquele povo ao redor, né, que acompanhava aquela situação, ficou observando tudo aquilo, surpresa, né? Espantada. Observe então o homem entrar ali e falar, relatar aquilo que tinha acontecido. Então é com esse olhar introdutório que nós narramos aqui rapidamente aquilo que desdobramos na última segunda-feira, nesse terceiro capítulo do livro de Atos dos Apóstolos. Eu convido aqueles que tenham interesse, né, a abrir as suas escrituras, abrir aí a sua Bíblia, independente de tradução, gente, independente da tradução que vocês tenham em mãos, podem abrir e fazer a leitura desse texto que eu citei inicialmente ali, Atos, capítulo 3, de 1 a 10, que eu fiz essa introdução, e hoje nós trataremos de forma específica, um pouco mais detalhada, a respeito da sequência dessa narrativa de Atos 3, que vai do verso 11 a 16. 11 a 16. Aqui nós vamos ver algumas consequências dessa cura instantânea, pouco habitual, sem dúvida, mas instantânea, fora realizada por Jesus, sim, foi realizada pelos apóstolos do Mestre, em algumas ocasiões também isso aconteceu, mas o fato é que é pouco habitual, não se vê a toda hora por aí homens com deficiências congênitas sendo curados instantaneamente, né?
À luz da doutrina espírita, nós sabemos que a ação fluidomagnética permite isso, auxiliada por uma potente ação espiritual também dos benfeitores, especialmente aqui evocando, né, foi a situação de Pedro, ele evoca o nome de Jesus, e a atuação do mestre se dá por meio de Pedro e de João, que embora João não tenha dito nada na passagem, né, quando Pedro fala, olha para nós, era para olhar para Pedro e para João. E é natural que João, como aconteceu em outras ocasiões mesmo, quando o mestre esteve entre eles, era corrente a situação de que Pedro, João e Tiago iam com Jesus para as orações, para subir ao monte, e lá, não uma vez só, ocorreram fenômenos de ordem espiritual, inclusive de materialização. Então, daí nós naturalmente podemos entender que João, assim como Pedro, eram doadores dessa energia fluido-magnética que serviu então para a cura do homem coxo. Então, nessa ocasião, nós vamos olhar agora para a narrativa mais uma vez, fazer uma leitura dela. Lembrando que o livro de Atos dos Apóstolos, os historiadores entendem que a autoria é do evangelista Lucas, né? Sabemos pela obra mediúnica de Chico Xavier que foi uma encomenda de Paulo de Tarso para Lucas, para que ficassem registradas as páginas, né? Qual foi aquele movimento, lógico de uma forma resumida, de uma maneira sintetizada, mas qual foi aquele movimento daquela primeira comunidade dos cristãos, né? Do cristianismo nascente naquele primeiro século. Então, nós vamos olhar aqui Lucas capítulo 3, mais uma vez, rememorando aqui a partir do verso 11, a narrativa então nos conta o seguinte: E apegando-se o coxo, que fora curado, a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles, ao alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: Homens israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós? Como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu Filho Jesus, a quem vós entregastes, e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negastes o santo e o justo, e pedistes que se vos desse um homem homicida. E matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. E pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. Sim, a fé que vem por ele deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Esta é a narrativa de Lucas, de Atos 3, versos de 11 a 16. Vamos rememorar então essa situação aqui, para a gente entender o que acontece na cena. Nós temos uma cena, portanto, decorrente da cura do homem coxo, lembrando, ele entra para dentro do templo de Jerusalém, lá Pedro e João também vão. Eles vão para uma determinada parte do templo, chamada Alpendre de Salomão, lembrando que esse templo foi erguido pelo rei Salomão, ele que é filho de Davi, né? Filho de Davi, registra também belíssimos escritos, tanto nos Salmos como os Cânticos, né? De Salomão, Eclesiastes, são livros dados à sabedoria de Salomão. Mas o fato é que ele se recolhe então a este espaço e ali parte daquele povo que circulava no templo, então, lógico, chama a atenção toda aquela movimentação que estava ocorrendo, eles vão até lá. E dentro daquela situação, diz então que o homem coxo, naturalmente grato pela cura, se apega a Pedro e a João. Como uma gratidão, né? Nós vamos imaginar ele aqui então, abraçado a Pedro e João, né? Todo o povo então correu atônito,
surpreso, espantado junto a eles, né? Essa questão do espanto é o primeiro ponto que nós queremos chamar a atenção nesse verso 11, né? Que inicia essa narrativa de Atos. Porque esse espanto é muito natural ainda da nossa parte quando nós lidamos com as questões espirituais. Com as questões de ordem material, de forma geral, nós nos apegamos aos conceitos já conhecidos da ciência, né? Nós dizemos então que há uma segurança nesse aspecto, porque a ciência nos revela quais são os mecanismos, as leis de causa e efeito que proporcionam então dentro de uma compreensão lógica que nós venhamos a entender como se dão os processos, os acontecimentos no mundo material. Leis físicas são reveladas que, bem compreendidas, explicam os fenômenos. Na questão de ordem espiritual, no entanto, ao longo dos séculos, nós somos habituados a tratar sobre esses assuntos sob o véu do mistério, sobre o véu, muitas vezes, do sobrenatural. Com o olhar da doutrina espírita, sobre essa perspectiva, nós dizemos que o sobrenatural, no sentido de estar acima da natureza, é algo que precisa ser revisto. Sobre o entendimento de que aquilo que é natural não é em nada forçado ou mesmo derrogado, como se Deus suspendesse as suas leis para dar determinados privilégios. O que acontece é que o nosso desconhecimento sobre essas leis, sobre como elas funcionam, faz com que tratemos essas questões de forma misteriosa, oculta, sobrenatural. Mas a compreensão de que são leis naturais ainda desconhecidas nos vem no estudo mais aprofundado da doutrina espírita. Como mencionei no início, o conhecimento sobre as leis fluido-magnéticas, que possibilitam, então, determinadas curas, mesmo curas instantâneas, que foram o que ocorrera com o homem coxo. É claro que Pedro e João não tinham conhecimento sobre esses mecanismos, nem precisavam ter. O fato que, ao evocar o nome de Jesus, essas leis, a partir dele, são aplicadas por meio dos dois discípulos, dos dois apóstolos do Mestre, que se colocam de forma amorosa, devotada em benefício daquele homem coxo, sendo tocados em compaixão, tendo misericórdia pela sua situação, flui então do Cristo para eles aquela energia curadora. E assim se dá, e assim acontece. Então, esse espanto é o nosso olhar humano para aquilo que extrapola o nosso conhecimento. Então, é natural que nós tenhamos essa reação imediata. Né? E aí vamos ver no verso 12, então, que Pedro começa a falar a respeito daquilo que ocorrera, chamando a atenção deles sobre a história mesmo que se dera com Jesus e como o povo israelita se posicionava diante daquele acontecimento. Lembrando que era um acontecimento esperado. Profetas ao longo de milênio profetizaram a vinda do Messias, mas muitos não aceitaram, como aliás não aceitam até hoje, olhando para a nação de Israel, que em Jesus Cristo nós encontramos o Messias aguardado, prometido, profetizado nas escrituras judaicas, no chamado Antigo Testamento. Antigo para nós cristãos, para os judeus é a Torá, é atualíssima, é aquilo que eles seguem como lei, como prescrição, como revelação divina, mas ainda aguardam o Messias. O que Pedro, no entanto, está dizendo aqui é mais uma vez um chamado de atenção e um puxão de orelha para os israelitas do seu tempo. E, claro, transmitindo o recado para todos nós, aplicando isso para a atualidade dos nossos dias. Pedro então vai dizer: homens israelitas, por que vos maravilhais disto? Por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? Veja que em nenhum momento Pedro está dizendo que fora por ele, ou por João, ou ambos, que o homem fora curado. Não atribui a ele e a João nenhum poder superior, nenhum poder pessoal superior.
nem mesmo liga isto à sua virtude e à sua santidade. Aliás, questiona: por que olhar tanto para nós? Essa surpresa dos homens, naturalmente, ao ver aquele fenômeno acontecendo, da cura instantânea do homem coxo, olham para Pedro e João e falam: quem são estes, né? Quem são estes que curaram este homem desta forma, dessa maneira? Nós conhecemos esse homem desde a infância. Ele é trazido aqui para pedir esmolas, agora ele está de pé, andando, saltando e contando a respeito da sua cura. Como se deu isso? Era essa pergunta que os israelitas faziam ao olhar maravilhados para aquilo que estava ocorrendo. Mas Pedro chama a atenção, então, para uma obra que, como dissemos, não é sobrenatural, mas é sobre-humana. Está acima das capacidades humanas habituais. Como eu disse, não vamos sair por aí olhando para pessoas, passando por pessoas ou encontrando pessoas mesmo que estejam nesta condição do homem coxo, que tenham problemas ou deficiências congênitas e sejam portadoras de necessidades especiais, como se fala hoje, e vamos simplesmente dar uma voz de comando, dizendo que em nome de Jesus Cristo eles estão curados, e a partir daí eles sairão curados, tendo uma vida normal. É claro que não é dessa forma, não é dessa maneira. Foi uma ocasião especial que isso ocorrera com Pedro e João ao evocar o nome de Jesus. Por isso, essa obra sobre-humana, que vai além das capacidades habituais do homem, dentro do estágio espiritual em que nós nos encontramos ainda, no mundo de provas e expiações, embora em transição, mas ainda um mundo de provas e expiações em que somos constantemente avaliados, ao mesmo tempo que temos que reparar e rever comportamentos que escapam às leis divinas, que infringem as leis divinas e exige de nós a devida reparação pela educação do nosso espírito. Então, esta é a nossa condição. Esta condição de imperfeição, que é reconhecida por Pedro nessa fala. Ele está dizendo: ó, não olha para mim, não olha para João. Não foi por nossa virtude, não foi pela nossa santidade que isto ocorreu. Então, outro ponto aqui, inicialmente o espanto, agora a aplicação do que ocorrera através de uma ideia que Pedro está trazendo de uma ação sobre-humana, vindo do alto, a partir da ação de Jesus por meio deles, para que aquela cura se desse. Continua Pedro ainda a dizer: pois o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, evoca os patriarcas hebreus que eram tão caros, são tão caros à memória dos israelitas, para dizer: foi este Deus, o Deus de nossos pais, que glorificou ao seu Filho Jesus. Essa é a ideia que Pedro quer trazer para eles, dizendo que o que ocorrera com o Mestre, à época deste primeiro século em que Pedro está descrevendo, foi uma rejeição a uma promessa milenar. O Messias chega, cumpre integralmente aquilo que os profetas disseram. Nos traz o Evangelho na proposta de vida do próprio Jesus. O que ele falava, ele fazia. Não havia nenhuma contradição entre as duas coisas. Isso é o que faz Jesus diferente, absolutamente diferente de todos os demais missionários que passaram sobre a terra. E por isso essa sua condição especial de representação direta de Deus sobre este mundo, sobre a terra, na qualificação que ele tem de governador espiritual deste orbe, do planeta Terra. Jesus, então, é nomeado aqui por Pedro como tendo sido glorificado por Deus, por tudo isso que dissemos. E fala sobre o que ocorrera com ele, dizendo: esse mesmo Jesus
o homem de Nazaré, a quem vós entregastes. E perante a face de Pilatos, falando então sobre o governo romano, sobre a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. É aquela cena conhecida em que Pilatos, como se diz, lava as mãos, mas ao mesmo tempo diz: não vejo erro algum, não vejo transgressão alguma neste homem. Por que vocês querem condenar? Mas Pilatos também não se compromete, por isso que se diz que ele lavou as mãos. Né? Mas o que ocorreu naquela situação foi que o povo reunido escolhe Barrabás e rejeita Jesus. Que é o que ele vai dizer na sequência aqui que nós vamos ver. Mas ao falar a respeito disso, fala sobre uma livre opção, uma livre escolha do povo de rejeitar o seu Messias. Entendendo que esse Messias, naturalmente, esse enviado especial de Deus para os homens, não era somente para o povo de Israel, mas prometido para eles, profetizado para eles, veio, como eu disse, cumpriu integralmente essas profecias, passando a partir daí a ser um referencial para todas as épocas, mas fora rejeitado em sua própria terra, em sua própria casa. Não podemos esquecer que Jesus viveu como um homem judeu do primeiro século. Rejeitado então ali, Pedro vai dizer: embora tenha sido determinado que ele fosse solto, vós o negastes e o entregastes à morte. Então, o que ressalta aqui é o entendimento de que, embora tenha sido rejeitado pelos homens, como ainda é hoje por muitos, ele é glorificado por Deus. Está numa posição de autoridade, como diz Paulo em Filipenses, é nome sobre todo o nome. Jesus, portanto, tem uma autoridade que não decorre de nenhuma nomeação humana. A nomeação dele vem do alto, vem de Deus. Deus glorificou Jesus. Olhando aqui então para a sequência da narrativa de Lucas, em Atos 3, verso 14, vai dizer: mas vós negastes o santo e justo. Dois qualificativos que falam a respeito de quem era Jesus. Como eu disse aqui, a vida, a obra, a ação, o fato dele ser exemplar sobre o ponto de vista do que deve ser um ser humano sobre a terra, repousa sobre isso. O santo e justo Jesus. Foi este que vós negastes e pedistes que vos desse um homem homicida. Mais uma vez, uma referência aqui à escolha do povo de que soltasse Barrabás e condenasse Jesus. O homem homicida é Barrabás. A este foi dado, então, o povo israelita. Pediram Barrabás, tiveram Barrabás solto de volta. Mas o homem santo e justo, este foi negado. Quando nós olhamos uma aplicação muito simples, diante do olhar atual, percebemos que há ainda uma inclinação dos nossos corações, quando transviado da lei divina, de olhar determinados comportamentos que são, por vezes, classificados como esperteza, como uma pessoa que sabe levar bem a vida, tirando vantagem das situações, das circunstâncias em benefício próprio. Se olha para esse e diz: esse é esperto. Olha só como a pessoa é sagaz. Aos olhos de Deus, no entanto, isto não é aprovado. Aos olhos da lei divina, da lei natural, o homem pode escapar das condenações humanas, pode angariar adeptos para suas falsas ideias, para sua conduta dissimulada, mas a Deus é impossível enganar, porque Deus conhece o coração do homem. A santidade e a justiça que habitava e habita em Jesus, esta é reconhecida em todos os tempos e será em todas as eras. Mas a do homem
que transgride a lei divina, este precisará se arrepender, reparar e se regenerar. Esta é a condição. Podemos criar atalhos humanos tentando desviar da simplicidade do que nos pede a lei divina, que é este caminho. Errou, se equivocou, cometeu o mal, reconheceu isso, arrependa-se, repare, novo comportamento, regenere-se e mantenha-se perseverante neste novo caminho. Transformação interior, reforma íntima, tem a ver com tudo isso. Essa ideia, portanto, que ainda temos de por vezes nos apegar a conveniências humanas e rejeitar aquilo que vem do alto, está representado nessa fala de Pedro. Quando fala sobre uma ação determinada no espaço-tempo, naquele primeiro século, mas que representa muito sobre o nosso psiquismo predominante. Negaste o santo e o justo e pediste que vos desse um homem homicida. Negando a Jesus e acolhendo Barrabás. Matastes o príncipe da vida, diz Pedro no verso 15, ao qual Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Notai aqui, gente, todo discípulo de Jesus é uma testemunha do Mestre. E aqui Pedro está referenciando um testemunho que é essencial para a fé cristã, que é o da ressurreição. Jesus voltar à vida e tornar público isso foi o acontecimento que mudou inteiramente a história daquele grupo apostólico. Ele prometeu e cumpriu o seu retorno. Mas ao cumprir esse retorno, ele deu testemunho da imortalidade com tal impacto que aqueles homens temerosos foram tomados de imensa coragem. Porque o que eles pensavam? Ora, mesmo que aquilo que aconteceu com o Mestre venha acontecer conosco, nós somos herdeiros dessa vida eterna. Mata-se o corpo, mas nada se pode contra a alma. Permaneceremos vivos. E debaixo da tutela, da proteção, da orientação do Mestre, o que devemos temer? Então, foi tomados por esse novo olhar, sobre esse impulso de ordem espiritual, que os apóstolos se lançaram de forma destemida para se tornarem isto, testemunhas da mensagem do Cristo em todas as nações, em toda parte. E essa deve ser a pauta atual também para os cristãos desse século XXI. A cristandade deve compreender que ser testemunha de Jesus, dessa ressurreição, é de fato viver sobre esse olhar, no entendimento de que nós somos imortais. Mas devemos saber o que fazer dessa nossa imortalidade. Não adianta permanecer vivo fora do corpo, mas com uma consciência desviada da lei divina. Por isso, a nossa insistência de que tenhamos este compromisso de renovação diária. E é isso que nos pede essa passagem de Atos também, quando fala sobre esse papel de Jesus, por essa sua autoridade. Finalizando aqui a leitura e compreensão dessa sequência de versos, no capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, Pedro vai terminar dizendo: e pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este, que vedes e conheceis, se referindo ao homem coxo de nascença que fora curado. Sim, a fé que vem por ele, que vem por Jesus, deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Veja que, embora não conhecesse os mecanismos, pela fé, pela intuitividade, Pedro compreendeu o que acontecera. A fé que ele, Pedro e João tinham do Mestre, possibilitou então que a energia magnética do Cristo fluísse por eles para a cura do homem coxo. E aquele que certamente via
terminada aquela sua expiação, aquela sua provação da limitação física, fora de fato curado. E passa a ser também, naquele momento, uma testemunha pública disso. Ao mostrar para os homens, embora ele compreendesse de imediato que teriam sido Pedro e João, os autores da cura, Pedro está esclarecendo quem é o verdadeiro autor. Sim, a fé que vem por ele, por Jesus, deu a este homem, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Compreender nessa aplicação, gente, que a nossa cura seja de ordem física e principalmente a de ordem espiritual, aquela que toca e deve tocar a nossa alma para a renovação, é uma cura em nome desse mesmo Jesus, que permanece vivo e atuante nas nossas vidas, desde que recepcionemos em boa vontade e pela fé. Cura em nome de Jesus pela fé. Jesus disse isso para a gente. Tua fé te curou. A fé que repousa no Cristo, como representante e imagem de Deus sobre esta terra, é o que de fato vai sanar as nossas angústias, as nossas dificuldades e trazer para o campo de renovação as imensas perfeições, ainda que nos caracterizam, mas estejamos confiantes e, sobretudo, perseverantes, que com o Mestre somos cada vez mais fortes. Deixamos aqui a mensagem, então, gente. Façam a releitura em casa, se assim desejarem. Peguem o texto de Atos 3, façam a sua meditação, a sua oração. Peçam também sabedoria para o alto, para que possam dialogar com esses textos, aplicando essa intenção desse nosso estudo do Novo Testamento segundo o Espiritismo, para que possamos ter essa compreensão maior de que esses textos de mais de 20 séculos, sim, se aplicam para nós aqui na nossa geração no século XXI. Pela fé no seu nome. Esse foi o nosso estudo do NEP de Jesus, tratando sobre o livro de Atos, capítulo de número 3. Relembrando que esse estudo, então, vai ter sequência nesse mês de fevereiro. Já tratamos, basta ver o vídeo anterior, Atos lá iniciando do verso de 1 a 10. Hoje tratamos do verso de 11 a 16 e vamos dar sequência nas próximas semanas. Temos até o verso 26 para tratar a respeito desse ensino que nos traz o livro de Atos dos Apóstolos, focado nesse mês de fevereiro, no capítulo 3. Convidamos mais uma vez, seja na página do Facebook, NEPV de Jesus, pode digitar lá, vocês curtam a página, assim como no nosso canal do YouTube, vocês podem também se inscrever, acionar o sininho, receber as notificações de novos vídeos, estar aqui com a gente. Deixamos o convite. Compareçam, gente. Embora esse vídeo esteja sendo gravado, vocês podem deixar lá comentário de vocês, mesmo perguntas, questionamentos, e nós responderemos. E na última segunda-feira do mês, nós vamos nos reunir ao vivo para ir tratar, interagir diretamente com vocês, fazendo então o fecho desse estudo neste mês de fevereiro, focado aí no capítulo 3 de Atos dos Apóstolos. Deixamos aqui para todos vocês o nosso desejo de paz, que Deus nos abençoe e nos ilumine hoje e sempre. Até breve.